Enquanto isso, vale dizer, né, Pousonoff, que Elza Soares, para além da importância que tem para a música e de uma história que se conecta com vários momentos, vários episódios importantes da história do Brasil, é também uma daquelas vozes que nascem da alma, não é? Ela, talvez assim como Nina Simone, como Etta James, como Dinah Washington, como Ella Fitzgerald, ela tem aquela voz em que nos primeiros segundos é possível já perceber e reconhecer de quem se trata e captar toda a emoção que ela traz. É de uma versatilidade incrível e de uma capacidade de conseguir transmitir a mensagem que a música tem, talvez com 10, 100 vezes mais força e mais intensidade do que o autor tivesse pensado quando escreveu aquela música. Na voz dela, vira sempre um hino, né? Não, com certeza, Carlos. Ela tem aquele scratch, né, na voz, aquele arranhado na voz, é uma coisa meio crua, meio rude. Eu gostava muito, né? Gosto ainda, né? Porque afinal de contas a obra sobrevive ao artista. Gosto muito de Elza Soares. Ontem fiquei escutando repetidas vezes a versão, né, de In the Mood de Glenn Miller, que no Brasil virou Edmundo, um sambinha ali muito engraçado sobre um cara distraído. Incrível, né? Como ela conseguiu transformar uma música aí de uma big band do jazz num sambinha misturado com jazz. Muito engraçado também. Ela que tinha, né, essa verve também do humor que me agrada muito. Tem uma história, como você disse, muito marcante, muito sofrida, mas sem vitimismo, né? A gente fala aqui para uma geração, às vezes, que acha que o mundo começou ontem. A Elza Soares nasceu em 1930, né? E ela passou por muitas coisas, morou na favela, era uma mulher da favela, foi descoberta ali por acaso, sofreu violências de todos os tipos. Aí, durante o seu relacionamento com Garrincha, ela foi vítima ali de uma espécie de campanha de cancelamento, antes desse termo existir. Na verdade, nos últimos tempos ela foi descoberta, acabou até aí se envolvendo com ritmos que não são muito do meu gosto, mas enfim, estava na ativa, né? Estava fazendo o seu trabalho, era uma voz realmente muito, mas muito admirável. Eu convido a todo mundo aí que está nos ouvindo, está nos assistindo, a procurar até as obras mais antigas da Elza Soares. Tenho certeza de que você vai se emocionar. E eu só não posso deixar de falar uma coisa, Carlos. Essa coincidência, né, impressionante da morte acontecer no mesmo dia do Garrincha, né? Pois é, uma das passagens mais controversas da carreira dela. Ela que costumava dizer que não era ela quem era casada com o Garrincha, mas o Garrincha que era casado com ela. Isso mostra muito da personalidade também, mas o aspecto, não é, dessa importância que ela tem para a música fica revelado na repercussão internacional, inclusive. O New York Times ontem dedicou algumas boas linhas para tratar de Elza Soares. E aí eles dizem o seguinte na reportagem, eu vou traduzir aqui o comecinho da reportagem. O título é o seguinte: Elza Soares, que ultrapassou os limites da música brasileira, morre. Ela subiu de uma favela do Rio para o estrelato do samba na década de 60. Uma carreira mais tarde ofuscada por um caso com um famoso jogador de futebol que se tornou um escândalo nacional. E aí, claro, isso está justificado pela época em que tudo isso aconteceu. Eles citam esse aspecto que você menciona, de que ela nasce na favela e ganha o mundo como uma estrela que depois acaba se envolvendo nesse episódio com o Garrincha e que acabou criando problemas, criando dificuldades para ela na carreira. Mas não só isso, eles fazem duas comparações aqui nessa reportagem, dizendo o seguinte, né? Com traços finos que levaram a comparações como Eartha Kitt e uma voz áspera que lembrava Louis Armstrong.
ela se tornou uma das poucas cantoras negras no Brasil a aparecer no cinema nos anos 60 e na televisão nos anos 70. E aí vale dizer, né, que, e aí de novo trazendo esse paralelo com as cantoras de jazz nos Estados Unidos, vale, para ficar no contexto aqui em que o New York Times também trata, né, Pousonoff, a Elza Soares enfrentou dificuldades justamente por haver um preconceito ainda mais forte do que nós temos hoje no Brasil, naquela época, com dificuldades, inclusive, para fechar contratos. Um cenário que não era diferente nos Estados Unidos, em que havia gravadoras que unicamente atendiam aos artistas brancos e outras que unicamente atendiam aos artistas negros, e que um cenário com dificuldades, e muitos, inclusive, nos Estados Unidos, com restrições para fazer shows em determinados lugares, em determinadas regiões. Um Brasil extremamente preconceituoso, um preconceito que ela, desde muito nova, no início da carreira, foi obrigada a vencer para conseguir se posicionar. E aí se tornou a estrela que se tornou, justamente por ser também uma figura das mais combativas e que nunca se furtou a se posicionar diante daquilo que acreditava, né, Pousonoff? Pelo que eu sei, né, também da vida da Elza Soares, ela enfrentou tantas outras violências, inclusive violências físicas, ao longo da sua vida, que eu acho que essa violência aí simbólica, né, do preconceito, foi só mais uma que ela teve que enfrentar e vencer. É por isso que eu destaquei aqui no meu comentário, Carlos, até essa ausência, né, de vitimismo ao longo de muito tempo, né? Eu sei que hoje em dia até é moda falar, vi ali a Maria Rita falando em resistência e tal, mas na época ali, anos 60, anos 70, até com esse caso, com o Garrincha, o vitimismo não era usado. Então, a postura do artista, e a Elza Soares se posicionou desse jeito, foi de enfrentar realmente e vencer. O objetivo era vencer esse preconceito por meio da música, né? Por meio do talento, esse talento que ela tinha realmente de sobra. Eu só não concordo ali com a matéria do New York Times, que diz que a carreira dela foi ofuscada por esse caso com o Garrincha. Eu acho que não, né? Sobreviveu, como a matéria anterior até trouxe, sobreviveu até bem pouco tempo. Ela estava fazendo show, ela também tinha uma relação muito boa, né, com os artistas mais jovens. Então, por isso que ela, nos últimos tempos, transitou aí até pelo funk, pelo eletrônico e pelo hip hop. Era uma artista realmente... É uma artista daquelas para a gente celebrar e para a gente lembrar, né, que a gente tem muitas, talvez não com a mesma grandeza, mas aí a gente tem muitos artistas com uma idade parecida, né, da Elza Soares, que a gente às vezes não dá muito valor, né, também, Carlos. Sem dúvida nenhuma. E é muito interessante esse papel que a Elza Soares, outros grandes artistas também assumem esse papel, de promover essa conexão com as gerações mais novas, né? É dessa forma que a gente mantém a cultura viva, é dessa forma que a gente mantém essas relações e valoriza a nossa história. Ela é uma das figuras mais importantes da música brasileira, sem dúvida nenhuma, deixa um legado importantíssimo para novas cantoras que venham a surgir, para cantores, enfim, para músicos de maneira geral, porque experimentou, porque testou, porque se lançou a promover experimentações e construções diferentes dentro da música, embora tenha sempre, claro, sido muito marcado pelo samba e etc., mas ousou. E isso é muito importante, essa conexão com os mais novos. Ela acabou entrando, enveredando por um caminho ali com ritmos que hoje estão mais em alta, né? A questão do rap e outras questões, e isso tudo mostra o quanto ela se conectou e por isso se tornou referência dessas gerações. E é claro, a gente espera que essa influência se perpetue e continue. A gente é um chavão, claro, mas o artista morre, mas a história que foi construída, as gravações estão postas, tudo aquilo, o que ela fez está aí para ser escutado muitas vezes e, por que não, para servir de referência para aqueles que vêm aí as novas gerações.